Olá, pessoal. Bem-vindo a todos. Lilian Flig aqui falando com vocês, né? E hoje nós estamos em mais uma resenha no Praticadamente com um tema muito interessante e muito curioso para alguns terapeutas que não conhecem, para outros, né, é conhecido, que é a psicogeografia, metáforas aliados no atendimento. Nós vamos ver esses assuntos, principalmente a psicogeografia, que é um tema que eu particularmente até eu estou curiosa, aliados no atendimento, né? E hoje quem vai falar sobre esse tema é o Paulo, não é Chessini não, é Chessini. Aprendi. Ele vai falar sobre esse tema muito legal pra gente. Foi um tema que entrou em discussão no nosso grupo do WhatsApp, do grupo de hipnoterapeutas. Se você não está nesse grupo, sugiro que você entre na nossa bio e clique lá, que você vai ter o primeiro botão para você participar do grupo. Você vai preencher um formuláriozinho rápido e um dos gestores, normalmente o gestor André, ele vai direcionar você para o nosso grupo de WhatsApp, do Hipnoterapia ou do Hipnose. Se você está começando, não conhece nada, está aprendendo, vai para Hipnose. Se você já entende, já é terapeuta, você vai participar de um grupo maravilhoso, porque nesse grupo temos vários terapeutas com muita experiência e alguns começando, com várias técnicas aliadas à hipnose. Afinal de contas, o grupo do Praticadamente é que nem só de hipnose vive a hipnose. Então eu convido vocês a participarem do grupo de WhatsApp e também do YouTube e do você estude, inclusive estude, porque se você quiser entender de algum assunto, vai lá que você vai ver a hipnose na empresa, hipnose no marketing, hipnose hospital. Curtir, eu acho que a minha conexão tá meio... Estão me ouvindo? Tá gravando? Então convido vocês para curtir, compartilhar e fazer esse grupo crescer cada vez mais, porque é um grupo muito bom. Bem, agradeço a todos que estão presentes hoje e vou passar a palavra para o Paulo Chessini, que afinal de contas nós estamos curiosos para saber o que é isso, Paulo. Vai aí, nos explica aí, tira essa curiosidade nossa. Bem, primeiramente, muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, pessoal, pelo acolhimento, pelo convite, pelo espaço. Entrando na ideia da psicogeografia, obrigado pelo espaço de estar aqui, de poder estar podendo compartilhar. Fico muito feliz de estar podendo compartilhar conhecimento. E eu acho que a ideia do grupo como um todo é muito boa, da gente estar realmente discutindo, aprendendo, evoluindo, melhorando enquanto terapeuta, quanto pessoa. E então, para a gente falar sobre o que é psicogeografia, na verdade, é um assunto que eu acredito que a maior parte já conhece. A ideia de psicogeografia é utilizar os espaços como uma indicação do como que a gente vai estar lidando nos nossos atendimentos. Porque pensa assim, toda vez que a gente vê alguma coisa, a gente vê alguma coisa em algum lugar. Toda vez que a gente ouve algum som, esse som ele vem de algum lugar. Toda vez que a gente toca alguma coisa, nós sentimos esse toque, essa sensação em algum lugar também. Da mesma forma, quando a gente cria uma imagem na nossa mente, a gente cria essa imagem em algum lugar. Quando a gente escuta um som internamente, a gente está alucinando, né? Esse som ele vem, ele se posiciona em algum espaço em relação a gente quando a gente escuta. Quando a gente tem um sentimento interior, a gente localiza, por mais estranho que seja, a gente tem eu sinto uma leveza no peito, eu sinto uma calma na cabeça, eu sinto uma aflição, um nó na garganta, tudo isso tem localização. Quando a gente estuda sobre neurociência, os neurocientistas dizem para a gente que as imagens, os sons, os sentimentos não estão no cérebro, mas subjetivamente essas informações parece que elas existem. Em outras palavras, essas representações são metáforas que existem num espaço mental, como se fosse realmente um teatro da nossa mente, como se fosse realmente um jogo da consciência que a gente estivesse jogando ali naquele momento. Então, quando a gente faz uma prática, que a gente está utilizando o nosso espaço, o espaço do cliente, o espaço da pessoa que a gente está atendendo, o espaço da pessoa que a gente está aplicando aquela ferramenta, você está utilizando psicogeografia. Por exemplo, numa constelação, quando você pede para as pessoas iniciarem aquela ideia da constelação, você está pedindo para a pessoa se localizar em relação a outra pessoa. Você está pedindo para a pessoa interagir em relação ao espaço que a outra pessoa está ocupando ali.
E isso tudo acontece nesse nível metafórico. Não, você não vai mais dormir, não. Oi, André. A gente não entra, não se... As metáforas, elas servem para a gente dizer uma coisa com características de outras coisas. As metáforas, elas incorporam e definem aquilo que é intangível. Aquelas informações que são difíceis demais da gente estar passando, quando a gente transforma em metáfora, esse conhecimento, ele é transmitido de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais simples. As metáforas, elas limitam e restringem a gente a partir das lógicas internas dela. Então, as metáforas, elas são tanto descritivas quanto prescritivas. A raiz da palavra metáfora em si, ela vem do grego, vem de metafor, que é a ideia de você carregar uma informação dentro de outra informação. Você, literalmente, está querendo dizer alguma coisa para alguém, só que em vez de dizer de uma forma direta, não tem como a gente dizer de uma forma direta, porque a gente só processa tudo que acontece no nosso redor. Então, essa maneira da gente processar é geralmente via espacial. O espaço, ele é tão fundamental para essa percepção para a gente processar e levar em consideração as coisas, que a localização, ela não é só uma submodalidade, né, uma qualidade daquilo, dos nossos sistemas sensoriais. A ideia do espaço, da localização, é uma das metáforas mais fundamentais da linguagem. Tudo que a gente ela está tão enraizada que a gente fala o tempo todo de maneira metafórica, a gente não percebe que está falando de maneira metafórica. Existe uma pesquisa que, eu não lembro de cabeça de onde que é certinho, mas depois eu mando lá no grupo, que fala que a gente fala de 6 a 8 metáforas por minuto. São metáforas conscientes, são metáforas inconscientes, isso acontece o tempo todo. Então, por exemplo, eu vou compartilhar aqui algumas metáforas que a gente usa o tempo todo e que a gente não presta atenção no estar utilizando isso no tempo todo. Então, por exemplo, às vezes você está com um cliente, está alguém falando, a pessoa vira e fala que ela tem um senso de direção. Ou então, a pessoa se coloca na posição de vítima. Ou então, tudo aquilo vai ladeira abaixo. Então, a gente usa essas metáforas. Quantos clientes a gente não atende e o cliente não vira para a gente e fala que está numa encruzilhada? O nosso primeiro ímpeto, quando a gente escuta um cliente falando que está numa encruzilhada, assim, na maior parte das vezes, é tentar falar para o cliente o que ele precisa para ele sair da encruzilhada, o que é importante para ele sair daquela encruzilhada, como que ele vai desbloquear o caminho para aquela encruzilhada. Só que muitas vezes a solução desse cliente, dessa encruzilhada, a gente não faz nem ideia. A solução para aquele cliente vai vir dele mesmo. Então, quando a gente se adequa a uma metáfora que o cliente está entregando para a gente, fica muito mais fácil de estar lidando com o conteúdo dele sem estar contaminando com uma visão nossa. A gente está honrando o que ele está dizendo. Por exemplo, a pessoa está dizendo que está andando em círculos. Ah, não, a minha vida, eu repeti isso a vida inteira. Ah, isso é... E você pede pergunta, né, para a pessoa, mas isso é como o quê? Ah, isso é como se eu andasse em círculos. Então, ela resumiu uma grande quantidade de informação, ela resumiu uma grande quantidade de dados, de informação, de conteúdo mesmo, simplesmente no eu estou andando em círculos. Esse estou andando em círculos, para a pessoa que está dizendo, aquilo é muito forte, aquilo é muito vívido. A gente, enquanto terapeuta, a gente não faz nem ideia o que significa esses círculos para aquela pessoa. Mas, para o cliente, ele está alucinando e aquilo tem uma força. Então, por isso que a metáfora, ela é ao mesmo tempo, ela ajuda muito a gente, mas ela limita muito a gente. Uma pessoa que está com uma sensação de estar presa, uma pessoa que está com uma sensação de se sentir bloqueada, de se sentir sem conseguir dar o próximo passo. Para aquele cliente que fala, para aquela pessoa que fala que ela está se sentindo bloqueada, não adianta, não é frutífero você falar para o cliente simplesmente andar, porque essa metáfora desse bloqueio, para ele, é muito forte, é muito incrível. Então, quando às vezes você fala para um cliente, ah, não, mas é só você andar, é só você seguir em frente, você não vai estar respeitando esse mapa metafórico que o cliente está te entregando, essa informação que ele está te oferecendo. Se você respeita e pergunta para ele o que ele precisa, o que ele gostaria que acontecesse, quando ele se sente bloqueado,
o resultado, a solução dessa metáfora vai vir no formato, na forma específica para essa metáfora. Mas no nosso dia a dia mesmo, a gente vai encontrando um monte. Por exemplo, a vida é como uma jornada, a gente está caminhando para frente, ou então os problemas estão vindo na minha direção, ou então eu preciso chegar no topo, eu preciso estar em primeiro lugar. Toda vez que a gente está dizendo algo e a gente não está falando de maneira literal, então, por exemplo, eu vou me levantar e sacudir a poeira. Se a pessoa não está realmente se levantando e sacudindo a poeira do corpo dela, ela está falando uma metáfora. Muitas vezes, nos nossos atendimentos, essa psicogeografia, a gente não está acostumado, os nossos sentidos de terapeutas não estão calibrados em estar prestando atenção nisso. Nosso sentido terapeuta, por assim dizer, o cliente vai entregando essas coisas, essas metáforas, esses símbolos, esses sentidos, e a gente não está prestando muita atenção. E a gente está preocupado, muitas vezes, em estar seguindo, às vezes, o nosso método, está, às vezes, preocupado em seguir a nossa maneira, está, às vezes, preocupado em seguir o que você está dizendo. Então, quando você está fazendo um exercício de switch com o cliente, pedindo para ele perceber aquilo que ele está sentindo, ou pegar a parte positiva e pegar a parte negativa e pedir para as duas se unirem, o fato do cliente, da pessoa, estar sentindo naquele instante, ter essa dissociação dela e associar na parte, ou ter a dissociação dela e associar na outra parte, fazer isso simultaneamente, isso é um exercício de psicogeografia. Isso já está acontecendo ali. Quando a gente está aplicando uma regressão no cliente, e durante a regressão você faz aquela ideia da criança esclarecida e pede para vir alguém que saiba e que consegue conversar com aquela criança e acalmar aquela criança, o fato do cliente se dissociar dele e associar nesse recurso e, ao mesmo tempo, entrar em contato com a própria criança em si, isso é um exercício de metaposição, isso é um exercício de psicogeografia. Porque, naquele momento, a consciência do cliente ela não está mais dentro do corpo dele. Ele saiu dali dele mesmo e ele está em outra posição. E essas posições, quando a gente aprende e começa a jogar com elas, a utilizar elas a nosso favor, ela vira meio que um coterapeuta no seu atendimento. Porque já não é mais você e o cliente, é você e o cliente e a informação que o cliente está te trazendo. É você e o cliente e aquilo que está acontecendo com ele ali naquele momento é aonde você vai estar associando ele, dissociando ele, criando um estado de recurso, fazendo o colapso do recurso com o problema inicial. Toda vez que a gente está fazendo esse processo, você está fazendo exercício de psicogeografia. Por quê? Você está utilizando o espaço perceptual do cliente, por isso que é metáfora. Por isso que não é literal. Quando a gente convida o cliente, faz uma indução, o cliente entra em transe, você pede para o cliente fazer uma ponte ao futuro, olha aí, você está fazendo uma ponte ao futuro, você está usando metaposição também, você está usando uma geografia. Por quê? O cliente ele precisa avançar no tempo e nesse avanço no tempo ele vai ter que olhar para trás e perceber tudo aquilo que aconteceu. Uma outra técnica que usa bastante é a terapia da linha do tempo. A PNL tem bastante, tem até a terapia da linha do tempo do Ted James também, que utiliza muito isso, que é a pessoa utilizar o espaço físico dela nos atendimentos, pedir para a pessoa levantar, pedir para a pessoa alucinar no problema, se enxergar acima daquela posição, e no que se enxerga acima daquela posição, quando ele olha ali para baixo, o que ele percebe? Essas metaposições, utilizar preposição espacial enquanto você está falando, enquanto o cliente está engajado, você vai estar conduzindo a consciência dele para estar percebendo aquilo de várias formas diferentes. E o fato dele estar percebendo aquilo de várias formas diferentes é a diferença que faz a diferença. E muitas vezes a gente deixa passar batido. Às vezes o cliente ele fala que ele está enxergando, nossa, eu tenho uma visão muito mais clara daqui. Aonde que esse cliente está quando ele tem essa posição mais clara? Aonde que está a percepção dele quando ele percebe que aquilo que ele estava sentindo antes, ele está sentindo diferente? Todas essas pressuposições de espaço ajudam o cliente a perceber as coisas, a estar mudando. O trabalho da mudança ele vai acontecendo cada vez mais rápido.
Então, por exemplo, aí tem aqueles exercícios que eu até passei lá no grupo, que eu mostrei aquele link do James Lawley aplicando uma técnica chamada espaço limpo. A técnica do espaço limpo é você utilizar somente a metáfora do cliente. Opa, peraí que eu vi gente comentando aqui. Não é permitido. A Gleide está falando assim: não é permitido ao terapeuta dizer que faz terapia da linha do tempo. Tem que dizer que faz a linha do tempo. Sim, eu realmente. Os meus clientes, as pessoas que eu atendo, eu levo em consideração que eles não fizeram os mesmos cursos que eu. Então, eu geralmente nem comento, gente. Assim, eu não entro em detalhes, em minúcias do que eu estou passando para o cliente, porque para o cliente não é importante ele entender a técnica. Para mim, na minha experiência, é muito mais importante o cliente estar vivenciando a experiência. A psicoeducação, ela entra, eu utilizo a psicoeducação nos meus atendimentos, mas essa psicoeducação é muito mais para expandir, olha eu utilizando metáfora de novo, expandir o conhecimento do cliente em relação à demanda que ele está me trazendo, em relação àquilo que tá acontecendo. Então, nessa utilização do James Lawley, é onde o espaço limpo nada mais é do que você utilizar a geografia física para o inconsciente, e é a minha visão de interpretar as coisas, gente. Você está utilizando o espaço que a pessoa se encontra para o inconsciente dele mapear de alguma maneira. Então, dá para se utilizar, a maneira mais limpa é realmente deixar o cliente conduzindo todo o processo. Esse exercício de espaço limpo, você pede, ele tem alguns passos, são passos simples, não são passos complexos, deixa eu só abrir aqui. A gente pode até fazer esse exercício, a gente pode até experimentar, utilizar essa ideia. Deixa eu ver aqui. A Ceci disse que está adorando a aula e a Lu também. Tá todo mundo gostando muito. Obrigado, gente. A Ceci está perguntando por que não é permitido dizer. Acredito que ela está perguntando dizer a técnica, né? É isso o nome da técnica? Não é questão de ser permitido, não é necessário, talvez? Exato. Na minha experiência, assim, a menos que seja uma pessoa... A Gleide está falando, é patente. Acho que não. Patentes são poucos que têm patentes. Não existe acho que patente, não existe, gente. Mas assim, o Clean Space não existe patente, você pesquisa, você acha documentação acadêmica explicando a técnica, é aberto, a ideia deles, no site deles, tem lá o site, tem muito mais informação do que um ser humano consegue absorver. Posso falar? Claro. E tem um curso do professor Lucas Naves, né? Que ele fala dessa terapia, da linha do tempo, né? Inclusive, até o curso de PNL para terapia. E aí, quando ele vai falar da terapia de linha do tempo, ele fala para a gente não utilizar o termo terapia de linha do tempo. Que tem uma pessoa aqui no Brasil, que eu não me lembro qual é o nome da pessoa, que essa pessoa ela dá cursos, e essa pessoa patenteou o nome terapia de linha do tempo, de forma que apenas os alunos dessa pessoa podem dizer que fazem terapia de linha do tempo. Então, ele pediu, né, que o terapeuta não diga que ele faz terapia de linha do tempo, ele usa a linha do tempo. A linha do tempo, qualquer pessoa pode usar. Qualquer terapeuta pode usar a linha do tempo. Agora, dizer que faz terapia de linha do tempo, não pode. Eu entendo isso. Isso que ela está falando é a mesma questão do EMDR. Você não pode anunciar que você faz EMDR se você não for médico, psicólogo e não tiver feito o curso e está afiliado ao instituto lá, EMDR. Mas você pode fazer estimulação bilateral. A estimulação bilateral, que não tá, né, é algo normal fazer isso, entendeu? E aí as pessoas confundem, né? Então, tipo, eu dei o curso de estimulação bilateral, né? Quando você utiliza o nome, é a mesma coisa essa terapia. E tem outras também que as pessoas patentiam, não só essas, mas outras também que eles colocam um Rzinho de marca registrada, né? E que aí o terapeuta não pode usar. O não usar é colocar no título. Não. Então, eu só fiz essa parte para os colegas, né? Porque muito bom saber. Depois você pode ser processado por uma coisa que é uma, né?
Só Bom isso. saber. Mas e é bom não as pessoas saberem disso. corrigir o palestrante, não. Foi só uma parte Não, mesmo. não, Não, entendi. É bom saber isso, porque realmente é algo assim que é tão sutil. Você não pode botar uma placa lá, eu faço isso assim. Na verdade, terapeutas não tem que ficar falando, ao meu ver, técnicas. E sim trazer a resolução da queixa do cliente. Não é isso não, Paulo? Exato, eu tanto que eu não explico, tanto que eu não vejo que eu tô fazendo o cliente associar, dissociar, encontrar recurso e fazer colapso e o cliente na anamnese, gente. No que eu tô conversando na anamnese, o cliente fala para mim que tem um problema, eu já pergunto para ele o que ajuda ele nesse problema. Eu já tenho recurso, eu já vou utilizar esse recurso. O quão distante ele tá ou não desse recurso, eu vou estar vendo na sessão mesmo. Agora, o Clean Space, ele não tem patente, vocês podem estar utilizando o Clean Space, você só precisa realmente estar vinculando, é uma questão até de bom tom falar da onde que vocês conhecem, da onde que vocês conheceram. A técnica em si do Clean Space, ela veio originada de um terapeuta chamado Dave Grove. Ele é o criador da linguagem limpa, ele é o criador da modelagem simbólica, e ele também desenvolveu, junto com o James Lawley, esse espaço limpo. O James Lawley, e eu esqueci o nome da moça que fez junto com ele, eu acho que é Wanda, mas eu não tenho certeza, eu vou ter certeza que sim agora. Marion Way. O James Lawley e a Marion Way, eles têm até um livro deles, é o livro que eu coloquei o link lá no grupo, que é utilizar realmente esse espaço de uma maneira limpa, sem a gente se preocupar em estar querendo analisar o que está acontecendo com o cliente. É uma coisa assim, a gente não precisa analisar o que está acontecendo com o cliente, a gente precisa ajudar o cliente a atravessar aquele espaço difícil, de problemático, e encontrar o resultado desejado dele. É isso que a gente faz muito na modelagem simbólica, isso que a gente faz muito enquanto terapeuta. Mas na modelagem e no espaço limpo, isso é utilizado meio que como uma grande linha guia que vai estar orientando o processo da terapia em si, é saber, o cliente, ele tem um resultado, ele tem um local que ele gostaria de chegar, ele tem um resultado desejado para o problema dele. Eu vou estar ajudando, o facilitador vai estar ajudando ele a alcançar esse resultado. E aí, os impactos dele incorporar esses resultados, dele sentir de uma maneira sinestésica que aquilo é verdade, faz com que ele não precise mais ficar racionalizando, porque ele sente. A ideia de você estar utilizando as metáforas dos clientes é exatamente. O Lu Santos falou que o próprio nome das técnicas são metáforas. Com certeza, mas com certeza absoluta. Tudo é metáfora. Tudo, gente, tudo o tempo todo é metáfora. A questão tem metáforas que são metáforas incorporadas, tem metáforas que não são metáforas explícitas, são metáforas implícitas. Então, é diferente de você fazer uma comparação óbvia. Eu estou me sentindo pesado como um elefante. Isso é uma metáfora de uma comparação óbvia. Agora, quando você fala, um daqueles exemplos que eu passei antes, eu estou me sentindo meio para baixo hoje. Isso também é uma metáfora. Você também está utilizando essa relação espacial. Tem um livro que é muito legal, que fala muito sobre isso, chamado Metáforas da Vida Cotidiana, do George Lakoff. Esse Metáforas da Vida Cotidiana, ele abre a cabeça da gente assim, porque ele explica de N formas o porquê que a gente tem isso configurado na nossa biologia. A gente, quando está crescendo, tem coisas que são, por exemplo, no horizontal, quando uma criança ela está olhando para baixo, ela está olhando para cima para o pai, ou para a mãe, ou para quem quer que esteja uma figura de autoridade. Por que figuras de autoridade ficam para cima? Porque a gente, desde quando a gente é criança, a gente está olhando para cima. Para quando a gente olha uma figura de autoridade. Não, o fulano é do alto escalão. Essas metáforas que a gente acaba incorporando, quando a gente começa a pensar da onde a gente vem, a gente começa a perceber que desde criança a gente vai incorporando isso. Quando eu estou feliz, eu estou me sentindo para cima. Esse eu estou me sentindo para cima, por quê? Porque eu estou de pé, porque eu estou conseguindo me mexer, estou conseguindo fazer as coisas. Quando eu estou depressivo, eu estou para baixo, eu quero ficar quieto, a depressão é isso, é uma depressão, é um negócio que é para baixo, uma coisa que não está na linha normal, é uma depressão.
A gente não para para pensar, a gente, às vezes aqui Interessante, tá... né? Você falou assim, depressão, eu lembrei da ansiedade, antecipando, né? E a Marcinha fala assim, utiliza o espaço físico quando lembramos da constelação e linha do tempo mesmo. Quando você fala constelação, realmente você lembra o espaço físico, né? Exatamente. É a mesma coisa. Então, constelação com bonecos. Interessante, é. Porque você está utilizando. A constelação em si é uma metáfora. Olha a ideia da constelação. Constelação vem de estrela, de astros. Tem diversas estrelas e eu estou fazendo uma constelação. Estou ligando os pontos e esses pontos, depois que eu fiz essa ligação desses pontos, aquilo tem sentido. Essa ideia da constelação, ela vem das redes neurais, ela vem da ideia da teoria das redes. Você começa num ponto, você começa a partir do nada. Você não tem uma opinião formada, você não tem você não tem um pré-julgamento. Aquilo começa a partir de um ponto, aquele ponto viram 2 pontos, esses 2 pontos, existe um terceiro, e a partir desse terceiro tem as relações entre um ponto e outro ponto, o que tem na divisa entre um ponto e outro ponto, o que acontece desse ponto aqui em relação àqueles outros 2 pontos em cima, e durante a sessão as coisas vão acontecendo até mais. Esse exercício do espaço limpo, vou compartilhar aqui, eu achei. A gente pode utilizar ele até como um exercício de autofacilitação mesmo. Só vou deixar aqui mais lógico. Esse cara aqui. E esse cara aqui. Então, a gente pode realmente, se vocês quiserem fazer esse exercício, quiserem fazer essa Podemos brincadeira... fazer. Se o pessoal topar, né? É muito legal. Vocês podem, se vocês quiserem, quem estiver usando fone de ouvido aí, quiser andar na sala que estiver andando, pode usar. Quem estiver num lugar, num espaço mais contido, pode utilizar a mesa ou o ambiente mesmo, porque a ideia desse exercício, antes de eu passar esse exercício, só para falar que tipos de lugares a gente pode existir. Vou jogar aqui embaixo mesmo. Que tipo de lugares podem ter? Ah, eu vi até um post da Marcinha agora de pouco antes de entrar. Lá nos stories dela, eu me coloco na posição de vítima. Eu tô geograficamente me colocando nessa posição a hora que eu tô ali embaixo. A gente tá utilizando metáfora o tempo todo, gente. Quando a gente começa a prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, você pode entender um pouco mais do mapa de mundo dela sem sujar quando você respeita os símbolos que ela está te dando. Não existe o trabalho de tradução. Porque muitas vezes na terapia, o cliente fala alguma coisa, aí o terapeuta interpreta aquilo, e aí o cliente vê se aquilo faz sentido ou não. Quando você utiliza a simbologia que o cliente está te entregando, você está fazendo um ES7 gigante ali, porque você está utilizando o que ele está te entregando mesmo. Você não está julgando, você não está falando, não. Você não sente raiva, você sente ira. Para o cliente, aquilo é raiva, ainda que o cliente não fez as mesmas aulas que você, o cliente não estudou e não viu a diferença fina entre a raiva e entre a ira. Para o cliente, aquilo é raiva. Não é uma explosão. Para o cliente, aquilo é uma sensação que ele tem. Quando a gente aceita o que o cliente entrega sem ficar pré-julgando, sem ficar corrigindo, sem ficar fazendo, ele confia mais em você, porque você não é mais alguém que vai ficar ali falando para ele, corrigindo ele. Quando você não corrige o seu cliente, quando você ajuda ele a entender uma posição diferente, aí eu vou fazer o próximo aqui. Tudo isso é posição. A gente pode fazer o cliente sentir todas essas posições. E, por exemplo, se o cliente está parado, aí eu vou rabiscar aqui agora. Se o cliente está parado nesse ponto, é completamente diferente dele estar parado nesse ponto. Então, se você faz um exercício simples de falar para aquele cliente, olha, imagina, da onde você está vendo, imagina que você está olhando para cima. O que você percebe? O John Overdurf, eu aprendi essa com o Alberto Derisola. Ele aprendeu com o John Overdurf.
utiliza muito essa ideia de posição, de metaposição, fazendo o cliente utilizar o metapadrão mesmo. Na ideia o cliente te falou um problema, o cliente te falou uma situação qualquer. Você faz o cliente, você pergunta para o cliente naquele momento, isso é o primeiro plano. Imagina que você está num teatro e isso é o primeiro plano. Essa situação que você está vivendo, essa situação que está se passando, ou até mesmo o cliente em transe. Eu não utilizo muito transe formal, gente, eu utilizo transe naturalístico, então eu aproveito o que o cliente me entrega. Mas isso pode ser feito com transe formal ou não. Vocês aí mesmo agora, imagina que vocês estão aqui. Imagina que isso daqui é uma bomba nuclear. Imagina essa bomba nuclear vindo na sua direção, desse jeito. Imagina essa bomba nuclear vindo nessa direção, desse jeito. Imagina essa bomba nuclear vindo de cima, desse jeito aqui. Imagina vindo de frente para você, em vez de vir de trás. Imagina agora que vocês, em vez de estar na ponta desse morro aqui, vocês estão aqui dentro. Imagina que está vindo essa bomba nuclear desse jeito, atravessando isso. Como que é perceber essas diversas posições para vocês? Tem uma hora que dá a impressão que você tem que recuar, que você tem que vir para o lado, e você percebe, como a Marcinha falou, não tem escapatória. Mas assim, conforme você vai falando, a gente vai dando uma impressão assim de que está vindo de um lado, né? Geograficamente, psicogeograficamente, como você falou, né? E no final você está oprimido, como a Marcinha falou, se sente perseguido. Sim. Eu estou me sentindo encurralada. Encurralada. Agora... Engraçado como as percepções são diferentes, né? Em cada posição, eu imaginei que eu tinha uma opção oposta. Exatamente. É muito disso. Por exemplo, quem está se sentindo encurralado, se imagina que tem asa e que está flutuando sobre tudo isso. Você conduz, né? Você conduz. Legal. Você utiliza. Ou então, se você quer ser limpo, se você quer utilizar realmente as metáforas do cliente, e quando você se sente encurralada, Gleide, o que você gostaria que acontecesse? Eu tenho uma coisa muito forte comigo, que é uma necessidade muito grande de ser livre. Isso é uma coisa que me acompanha ao longo da minha vida. Então, eu sinto a necessidade de sair disso, entendeu? Ser livre. Isso, você sente essa necessidade de sair disso e de ser livre. Quando você sente essa necessidade de sair disso, de ser livre, livre como o quê, Gleide? Livre como o quê? Livre como um passarinho. Livre como um passarinho. A gente já tem uma metáfora do que... Um passarinho fora da gaiola, né? Que é passarinho preso. Exatamente, um passarinho fora da gaiola. Esse passarinho da Gleide é o passarinho da Gleide. Se a gente começar a perguntar sobre que tipo de passarinho é esse passarinho, aonde que esse passarinho está, aonde que ela sente esse passarinho, essa paisagem da Gleide vai se formando. Uhum. Sem eu precisar... Mapa, né? Exato. Sem eu precisar falar assim, não, você está encurralada, então imagina um buraco para você sair cavando por ali. Imagina... Eu não sei se para sua experiência, fazer um buraco e sair cavando dali vai fazer você se sentir livre. Uhum. Uma pessoa que sente que ela está presa numa prisão, faz sentido ela sair dali por um buraco, mas uma pessoa que sente um pássaro é uma experiência sensorial, uma experiência sinestésica completamente diferente, completamente única. Então, a gente está utilizando essa percepção, essa ideia de espaços que os clientes vão entregando para a gente, vai fazendo a cabeça da gente explodir, porque a gente nunca sabe o que acontece numa sessão. Porque você só está ali acompanhando o cliente, conduzindo o cliente, estando presente do lado do cliente, mas não na frente do cliente. Mas
Isso não significa que a gente não possa sujar, significa que cada um tem o seu nível. Tem pessoas que vão estar completamente limpos, completamente utilizando o cliente, o coisa do cliente, e tem outras pessoas que vão estar utilizando metáforas ericksonianas, que vão estar construindo a metáfora por fora e embrulhando para presente e entregando aquilo para o cliente também. O que eu quero dizer para vocês é que não existe um jeito fixo. O que existe é uma maneira de estar ajudando o seu cliente a atingir o objetivo que ele espera na terapia como um todo. Ó, Sérgio ali. Então, vi alguém que falou mais coisa. Faz a gente refletir, faz realmente a gente refletir, Lili. Aqui, ó, a Marcolina tá falando aqui, Marcinha. a Marcinha tá falando aqui que quer se teleportar, que ia querer, entendeu? Cada um, se eu perguntar para cada um aqui, a solução de cada um vai ser única. A solução de cada um para se sentir se livrando dessa bomba vindo em vários lugares, eu peço até desculpa, gente, de ser uma bomba, mas é que é para a ideia do sentir mesmo, para a gente perceber o quanto um exercício simples, sem indução, sem precisar rebaixar a faculdade crítica de vocês, sem precisar, não. Olha, se imagina aqui, imagina que está vindo na sua direção por esses N lugares. Isso já engaja, isso já faz a pessoa perceber diferente. Vai da nossa habilidade enquanto terapeuta de estar conduzindo isso para uma experiência gostosa, para uma experiência que vai ajudar e trazer recursos. Certo. Então tem essa técnica que dá para ser utilizada falando para o cliente, olha, e você está e isso é o seu primeiro plano. E como isso é o seu primeiro plano, o que está no plano de fundo? Aí a pessoa começa a descrever tudo que não é isso que você está sentindo. O que existe além de tudo isso que você está sentindo? Eu começo a perceber mais coisas. Você vai estar utilizando a visão periférica da pessoa, a visão de foco, e expandindo essa visão dela. Então, quando a pessoa está se sentindo sem saída, você pode fazer esse exercício. Imagina, tudo bem, imagina que você está no teatro. Imagina que essa situação é a situação principal ali que você está enxergando nesse teatro. Perceba que isso já é uma dissociação, já dá para a gente brincar, dá para a gente aprofundar essa análise ainda mais, mas como a gente não tem muito tempo e tal, eu vou ser um pouco mais direto. Pede para o cliente se imaginar, né, nesse teatro, imaginar essa cena nesse teatro ali, pede para ele visualizar o que está no plano de fundo. E quando ele visualiza esse plano de fundo, pede para ele trazer esse plano de fundo para frente, para o primeiro plano. Essa ideia de você ficar jogando, fazendo essa mudança perceptual do cliente, isso não é limpo por si só, isso você não está respeitando o mapa dele, mas você está conduzindo ele pelo espaço da percepção dele mesmo. Faz aumentar a percepção e mudar também a percepção dele, isso, né? Exato. Ele vê por outros ângulos, né? Faz ele refletir. Muito interessante. Até porque, gente, a gente não resolve o problema no nível do problema. Uhum. O cliente, no estado do problema, ele não vai resolver. Ele vem pra gente, só um minutinho. Ele vem pra gente porque ele já tentou resolver esse problema de N formas, principalmente quem trabalha com hipnose. Ele já tentou de um tudo. A hipnose é o último recurso. A hipnose é a última coisa que ele vai tentar, porque ele já foi no médico, ele já foi no psicólogo, ele já foi no psiquiatra, ele já fez N terapias. E apesar daquele problema cognitivamente não fazer sentido, a sensação de estar preso, a sensação de estar no problema, está incorporada nele. Quando a gente começa a ajudar essa percepção, ele realmente mover essa percepção, eu não sei o que essa mudança vai acarretar. Eu não sei o que perceber sobre esse problema de uma outra ponto de vista, o que isso vai fazer. Quando a gente usa a linha do tempo na PNL, pede para a pessoa caminhar e tem um problema. Você fala para a pessoa realmente levantar na sala, alucinar que está acontecendo com o problema ali, ela está se visualizando. Façam esse experimento. Pede para a pessoa olhar para o problema de frente, caminhar depois do problema, virar de costa e olhar para o problema depois que o problema aconteceu.
Ou então, se colocar atrás do problema e perceber mais opções. Porque quando você dá um passo para trás, você enxerga mais coisas. Quando você se aproxima, esse se aproximar, a percepção muda. Esse é o nosso trabalho. Nós somos agentes de mudança. Isso é literal, isso não é uma metáfora. A gente é realmente um agente de mudança. Então, a gente está ajudando o cliente a mudar. E, na minha experiência, quanto menos a gente interfere no mapa do cliente, a solução que emerge é muito mais duradoura. Porque nas sessões, a metáfora que aparece, como é uma metáfora isomórfica, como é uma metáfora gerada do próprio, da percepção, do estado do ego da pessoa, seja lá o nome que você dê. Como a metáfora é da pessoa, tem vezes que a pessoa não lembra o que aconteceu, o que ela falou, o que se passou na sessão, mas ela lembra da metáfora. Ela lembra daquela sensação que ela sente quando a metáfora, ela lembra daquela metáfora, do sentir aquela metáfora. Isso que você falou é verdade, é interessante. A pessoa às vezes fala assim, engraçado, eu só conversei e tive tantos insights, eu não pensei nisso. É justamente isso que você falou, é bem interessante. Né? Tem um exercício bem legal que eu costumo, dependendo do caso, né, eu trago isso para o cliente e vem um pouco de encontro que o Paulo falou. Eu utilizo uma metáfora de uma fogueira. Aí eu falo assim, imagina uma fogueira e agora onde você está sentando, você observa o fogo. Aí a pessoa observa e tal, e agora você vai sentar do outro lado dessa fogueira e você vai observar o fogo. Tem alguma diferença? Aí algumas pessoas falam, não, aqui eu vejo que o fogo realmente ele está para um outro lado, ou ele está de um outro jeito. E aí faz essa dissociação, e aí traz o quê? Uma reflexão de possibilidades. Poxa, eu não enxergava desse jeito, eu não via desse jeito. Exatamente. É aí que vem os insights aparecendo na mente. Bem legal. É exatamente isso, Sérgio, porque é aí que o reframe acontece. É exatamente Qual que isso. é esse termo que você usou? Eu nunca ouvi. Reframe. Reframe é ressignificar. Ah, tá. Reframe é o nome em inglês, é o nome que eu julgo mais correto do que ressignificar, porque até ela é metáfora. Reframing, você tem um quadro, o frame é como se fosse um quadro, como se fosse a moldura do quadro. Quando você está promovendo um reframe, você está pegando aquela moldura e colocando uma outra moldura em outra imagem. Tem, por exemplo, um exercício muito legal que você está causando reframes mesmo, é aquele exercício de você pedir para a pessoa imaginar a situação numa ponte ao futuro. Imagina o problema acontecendo. Aí você coloca a pessoa, relaxa a pessoa, pede para a pessoa imaginar o problema num quadro à esquerda. Aí depois que a pessoa imaginou aquele problema num quadro à esquerda, você fala para ela no quadro do meio uma coisa trivial, uma coisa que não... e esse quadro à esquerda você coloca... Aí você utiliza a submodalidade, pede para a pessoa colocar aquilo em preto e branco, pede para a pessoa deixar aquele quadro pequeno, exato, switch, Sérgio. Pede para a pessoa diminuir o quadro ali. No meio, você pede para a pessoa depois que a pessoa associou no problema, você percebeu que a pessoa está associada no problema, que ela está fisiologicamente dando sinais que ela está associada, você pede para ela dissociar no quadro do meio, por exemplo, uma cena do cotidiano do dia dela, uma cena daquilo que ela almoçou ontem. Você pode até utilizar conceito linguístico para causar uma confusão, para dissociar mesmo. E depois, no quadro da direita, pedir para ela visualizar o futuro que ela gostaria, pedir para ela visualizar o futuro perfeito, pedir para ela visualizar a solução mágica que vai resolver o máximo, ou então só aquilo que ela gostaria que acontecesse no quadro da direita. E esse quadro da direita você coloca uma moldura brilhante, você coloca aquele quadro bonito, etc., e vai movendo esse quadro de lugar. O reframe acontece, gente. A sensação em relação ao primeiro quadro geralmente muda. Se essa mudança vai ser duradoura ou não, aí entra coisas que a gente não tem controle. Pode falar, Lu.
Não, eu ia comentar, aliás, é uma pergunta no sentido da prática, né? Porque eu sinto que no dia a dia, nos atendimentos, na prática, as pessoas que têm ansiedade, tudo que elas estão incluídas é muito difícil. Então, se você faz metáfora com ela incluída na metáfora, ela tem resistência. Agora, se você dissocia, usando qualquer técnica, mas dissocia, aí ela se abre mais e aí é mais o resultado. Eu estou falando isso no dia a dia, o que eu estou tendo de resultado. Queria até saber se você tem essa mesma percepção. Excelente a sua colocação, porque sim, a pessoa quando ela está associada, vamos pela neurologia, ela está, o caminho neural está associado à dor. O caminho neural que ela está passando, toda vez que um pensamento passa por aquele caminho neural, aquele pensamento, pela lei de Hebb, pela ideia do neurônio vai ativando, neurônios juntos ativam juntos, como está condicionado aquele caminho a sentir dor, o fato dela associar nesse primeiro momento vai ser mais difícil para a pessoa. A não ser que você coloque, sei lá, você queira realmente colocar a pessoa que tem medo de barata numa piscina de barata. Aí você vai estar dando um tratamento de choque ali para a pessoa dissociar na marra. Mas normalmente, se a pessoa sente a ansiedade, é mais fácil você fazendo desensibilização sistemática para ela ir dissociando. Você pode utilizar metáforas, mas na minha experiência, eu atendo bastante pessoas com ansiedade, é uma a maior parte dos meus atendimentos, né? Hoje a demanda para ansiedade é muito grande. Então eu acabei me especializando, estudando bastante, indo atrás de coisas para ansiedade, eu percebi que a pessoa entender a psicoeducação da ansiedade em cima, o que tipo, a ansiedade é um medo percebido, esse medo não é ela que é uma pessoa estranha e as pessoas em volta, todo mundo é normal e ela é diferente. Quando você explica que a ansiedade que ela sente é um mecanismo que o corpo dela está tendo para proteger ela, isso já ajuda ela a mudar a percepção. Só que para a ansiedade em específico, exercícios como MDR, FT, estimulação bilateral mesmo, coisas que ativam o sistema parasimpático, seja lá se você vai fazer via metáfora ou se você vai fazer de uma maneira mais direta, a ansiedade física no corpo, ela passa mais rápido. Aí a gente entra na parte da terapia que ajuda a pessoa a ressignificar, ter um reframe, ter perceber, por exemplo, a pessoa vê o chefe e o chefe causa ansiedade. Dá para você lidar com isso de maneiras... Por exemplo, a pessoa chega para você e começa a falar que o chefe dela está causando ansiedade nela, está causando... O ambiente de trabalho está causando ansiedade, e você percebe, quando ela está falando, que ela olha assim, o meu chefe, o meu chefe, o meu chefe... Um jeito de você utilizar o meta-espaço, utilizar o espaço psicológico para fazer, é realmente ancorar. Tipo assim, o seu chefe vem. Você coloca aqui a mão do chefe aqui. Imagina que o seu chefe vem. E o que você sente? Eu sinto ansiedade. Você vai lá e aplica uma técnica de sensibilização. Sei lá, qualquer uma. Relaxa a mandíbula, pede para a pessoa transformar essa dor como se fosse um desenho animado. Sei lá, um desenho animado do Tom e Jerry, para a pessoa não ter amarra mesmo, para a pessoa você não ter fator crítico. Imagina que você está vendo aí o desenho do Tom e Jerry. Essa dor sua. A pessoa fala assim, eu tenho é como se eu tivesse, então, uma pressão muito grande no meu peito. Uma pressão muito grande no seu peito. Como se fosse o quê? Se fosse um desenho. É como se fosse um vulcão em erupção. E o que esse vulcão, o que poderia estar ajudando esse vulcão a acalmar esse vulcão, ou o que poderia fazer esse vulcão não entrar em erupção? Se você está querendo conduzir de uma maneira mais direta, ou então se você tem mais paciência e perguntar, e quando você tem esse vulcão, qual que seria a solução para esse vulcão? Mas, beleza, eu não estou indo tão limpo assim, a pessoa vira e fala, eu gostaria que viesse um helicóptero e jogasse gelo por cima. E aí aquilo relaxa, aquilo acalma o vulcão. Pronto, é uma maneira dela... Quando ela enxergou na metáfora, quando ela disse na metáfora, ela dissociou naquele momento, mas ela ainda estava sentindo a fisiologia. Isso ajuda ela a sentir aquilo de uma forma diferente. Parece que ancora rápido, né? Porque quando ela entrar, por exemplo,
crise de ansiedade, parece que automaticamente o cérebro já busca isso como solução. Eu estou certa ou estou errada? Sim. Acho que é isso, né? Eu percebo que quando a gente faz isso que você falou, Paulo, é de fazer a pessoa ter a ideia de resolver aquele vulcão, é diferente de eu chegar e falar assim, e se a gente jogar água nesse vulcão? Exatamente. É diferente. Tem uma resolução melhor se a pessoa vem com a ideia. Se é uma pessoa que está com muito problema e aí ela não consegue, você até pode comer pelas beiradas, dar um empurrãozinho, mas o ideal é deixar ela vir com a ideia, é isso, né? Sim. É o que eu entendo. Exatamente. Quanto mais conteúdo você utilizar da pessoa, mais forte é para a pessoa, porque aquela palavra representa um caminhão de coisas que, sei lá, em 1 hora de sessão, 2 horas de sessão, 3 horas de sessão, você não vai conseguir abranger aquilo que significa na vida dela. É simbologia, né? Eu percebo isso. Eu gosto muito de trabalhar assim. Quando a pessoa vem com as ideias mais doidas que possa aparecer, eu gosto de ir puxando o que ela traz. E eu brinco nisso aí. Perfeito. Eu tive um atendimento onde uma pessoa também estava se sentindo ansiosa, com muita coisa, muito pensamento. E foi bem legal, foi bem de encontro isso que o Paulo falou. Eu também não gosto muito de invadir o mapa da pessoa, não. Eu gosto que ela me traz e eu vou viajando com ela no mapa dela, né? Sem colocar as minhas coisas. E aí, ela foi me trazendo coisas e eu fui deixando ela levar. E o que acontecia? Às vezes, eu tinha que direcionar. Ela me trazia uma situação, me trazia alguma coisa, e aí eu captei uma mensagem que ela estava me passando e eu fui direcionando ela no próprio mapa. E aí, quando terminou a sessão, ela falou, caramba, eu tive tanto insight aqui durante a nossa conversa que eu nunca parei para pensar nessas coisas que a gente falou aqui. Eu falei, isso é bom para você? Ela, nossa, fez sentido demais. E eu não falei nada, eu só fui guiando ela aquilo que ela mesma estava trazendo. Muito louco isso. E uma coisa que eu acho que é fundamental é o terapeuta não ficar ansioso, né? Porque você quer dar a solução, você quer conduzir o caminho, você quer... Eu acho que o Sérgio assistiu um atendimento meu, eu acho que até me veio o insight agora de você fazendo um comentário, falar assim, nossa, eu não vi onde que... Acho que foi você, depois você comenta se foi você. Você foi deixando, parecia que não tinha lugar que ia chegar e, de repente, chegou na situação que era a situação crítica, né? Lembrando, a criança tinha feito xixi. Você lembra desse caso? Não, Sérgio? Não, tá. Mas é isso, o exercício da tranquilidade emocional para deixar o cliente te entregar. Imagina se a gente atende uma pessoa com ansiedade e a gente é ansioso. Não rola. Por isso que terapeuta tem que fazer terapia, tem que estar aí com a terapia dele em dia para não entrar no processo junto com o cliente, né? Senão dá ruim. Inclusive, tem pessoas, tipo, o que falam, tem terapeutas, tem professores que dizem que quando você pensa, eu tenho a solução para o cliente, na verdade está dentro do problema do cliente. Uhum. Eu sei a solução para ele. Não, gente, você não sabe. Eu gosto de falar assim, olha, o problema está aqui, mas a sua solução também está aqui. Não, aí o cliente já para, peraí, então está dentro de mim? Sim, você tem a resposta para tudo, eu só vou te ajudar a achar essa resposta. Exatamente. Eu concordo plenamente, Sérgio. É nessa pegada. Nós somos facilitadores da experiência. A gente não é, com respeito aos médicos que estão aqui no grupo, assim, tal, para mim, psicoterapia não tem essa visão. O Elber, ele tem uma frase que é muito legal, que o papel da ciência é servir a arte, e não o contrário. Então, na psicoterapia, não é a ciência que vai não é a gente olhar, assim, categorizar o cliente. Porque o cliente ele tem muitas nuances e se eu for querer realmente categorizá-lo, eu vou levar muito mais tempo do que eu tenho disponível para fazer um atendimento. É nessa pegada. É mais fácil você focar. No fundo das contas, as coisas se resumem eu não vou evitar a dor, eu vou trazer o prazer.
Tem muita gente, tem muita terapia que a terapia serve para evitar a dor. O cliente, você vai estar ajudando a evitar a dor do cliente, evitar a dor, evitar a dor. Só que você não. O evitar a dor faz com que o cliente fique vivendo a dor. Tipo, é PNL mesmo. Você não tem como não pensar no elefante amarelo. Você não tem como não pensar no problema. Porque é mais útil quando eu penso na solução, quando eu penso naquilo que eu estou querendo resolver, porque o espaço que eu me encontro, que é o espaço da solução, não é o espaço do problema. Focar a solução, né? Focar na solução. A Marcinha colocou aqui um comentário interessante. Facilitadores é o nome perfeito, que agora está se usando o facilitador, né? Realmente é facilitador, porque você vai exatamente fazer isso que você falou, né? Exato. Muito legal. Aí, então, vou passar esse exercício. Gente, eu acho que não sei se vai dar tempo. Vai dar tempo de fazer exercício? Nós estamos quase terminando. Vamos fazer? Dá tempo? Vamos passar um pouquinho da hora. Tem problema para vocês? Exatamente. Passa muito da hora, Paulo? Não, Senão a gente marca uma próxima resenha, por mim. O que vocês acharem, para mim, tá legal, gente. Eu estou achando essa resenha maravilhosa. Não sei se vocês estão aqui concordando. Dá tempo, Marcinha, de fazer? A gente pode até fazer depois um segundo tempo aí. Quanto tempo leva esse exercício? É rápido. Então 10 minutos. 10 Então vamos minutos fazer. A gente no passa máximo. um pouquinho só do tempo. Assim, é simples. Você escolhe um tópico sobre o que vocês não precisam nem me dar a resposta. Isso eu vou estar ajudando vocês a vocês estarem organizando o mapa de vocês aí mesmo. Quem estiver ouvindo, às vezes quem está no Spotify e não consegue. Porque eu dei um exemplo gráfico aqui e no Spotify talvez fique estranho, mas esse daqui a pessoa vai estar podendo fazer porque é bem limpo, é bem da experiência de cada um mesmo. Então, por exemplo, quem quiser fazer esse exercício, escolhe um tópico, escolhe um assunto. Não precisa me dizer qual é, mas escolhe esse assunto. Essa é a beleza, eu não preciso saber o que está acontecendo no universo de quem está passando pelo processo. Uma vez que você escolheu esse tópico, se vocês estão podendo andar e caminhar, vocês vão estar anotando isso, usando um post-it, usando uma folha em branco, usando um caderno. A ideia do post-it é porque às vezes você quer colar, ou você acredita que aquele problema tem que estar num espaço mais alto, mas senão não. Se tiver na mesa de vocês ali mesmo, vocês podem utilizar o espaço da mesa de vocês. A ideia é um assunto que vocês gostariam de se conhecer um pouco mais e ter ele em mente. Legal. Você descreveu esse assunto. Agora, encontra um espaço para esse tópico. Encontra um espaço que é um espaço que serve para aquele tópico. Como assim, Paulo? Exatamente assim. A ideia é ser fluido mesmo. A ideia é você deixar o seu inconsciente organizar para você. É o que vem em mente. O que vem na sua mente. Exatamente. Aí, depois que você encontrou esse espaço, aí começa a reflexão. E o que você sabe nesse espaço sobre esse tópico? Aí vem a resposta. Deixa eu ver vocês aqui, que eu não estou vendo vocês. Quando eu puder continuar, me acenem para eu saber se eu posso continuar fazendo a pergunta. O que você sabe sobre esse tópico? O que você sabe... Agora, exatamente, você tem um assunto. Aí você definiu esse assunto. Você colocou esse assunto... Deixa eu pegar um papel qualquer aqui. Vamos que eu escrevi nesse papel aqui. Eu coloquei esse papel aqui em cima do meu microfone. Vocês não estão enxergando, mas está aqui. E o que eu sei sobre esse assunto quando esse papel está aqui? A resposta que vem é a primeira resposta. Beleza, é o primeiro ponto. E tem mais alguma coisa que você sabe sobre esse assunto nesse espaço? Permite o que quer que venha, é generativo mesmo o exercício. A Maria Inês está perguntando se é como os níveis neurológicos. Utiliza também os conceitos dos níveis neurológicos, mas não tem uma ligação direta. A ideia do ambiente nos níveis neurológicos, sim, quando você muda o ambiente, você muda aquilo que está acontecendo. Beleza, Gleide. Até mais. Obrigado. E, beleza.
Depois que você perguntou para si mesmo o que você sabe sobre aquilo, depois que você perguntou para si mesmo o que mais você sabe sobre aquilo, só essas duas perguntas, e aí você encontra outro espaço. Quando você encontra outro espaço, como assim outro espaço? Realmente, é buscar outro espaço e ver que outro espaço, como que você se sente outro espaço, para você falar assim, não, beleza, eu encontrei esse outro espaço. É subjetivo, é vivencial a prática. Encontrou esse outro espaço, e o que você sabe nesse espaço sobre aquele assunto? O que você sabe aqui? A resposta vem, gente. Quando a resposta vir, você se pergunta de novo. E o que mais eu sei sobre esse espaço? O que mais eu conheço sobre esse espaço? Beleza. E agora, o que eu sei sobre esse espaço a respeito do tópico, a respeito do assunto? E como esse espaço pode se chamar? Aí esse espaço tem um outro nome, uma outra metáfora, um outro significado. E aí você faz esse exercício de encontrar espaços até chegar em 6 espaços diferentes. Para quê? Você está criando a sua rede de informação. Quando você está criando essa rede de informação, você não sabe o que é. Então você vai no segundo espaço. Que espaço, Paulo? O que você achar que é o certo. Encontrou esse segundo espaço? O que eu sei agora, aqui. Beleza. Vem essa informação, vem essa resposta. Não julga, não existe uma segunda análise, não existe, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui... Não, só aceita, só vive, só experiencia. E o que eu sei mais sobre esse espaço, aqui, a gente está no terceiro espaço agora. E o que você sabe desse espaço a respeito do assunto? E como esse espaço pode se chamar? Encontre outro espaço. Aí, nesse outro espaço, quando você encontrar, você se pergunta de novo. E o que eu sei mais sobre esse espaço? O que eu sei sobre esse espaço aqui? Beleza. E o que mais eu sei além disso? Beleza. E o que eu sei aqui a respeito do tópico? Quinto espaço. Encontre outro espaço. Isso numa sessão, gente, leva uns 45 minutos quando você está com a pessoa, porque a ideia é ter tempo, é deixar realmente a pessoa processar, fazer. Sim, é por isso que tem que ir anotando, Marcinha. Porque você não está no cognitivo, você está usando o espaço como coadjuvante ali no exercício mesmo. Aí você encontra um quinto espaço. E o que você sabe agora, aqui. E tem mais alguma coisa. O que mais você sabe agora? E o que você sabe sobre o assunto inicial? E como esse espaço pode se chamar? Encontra o sexto espaço. Por que ser isso? Tem uma explicação, tem um motivo e tal, mas não entra agora aqui na... Encontre o sexto espaço. Quando você encontrar o sexto espaço, o que você sabe daqui? Agora. E tem mais alguma coisa sobre esse espaço?
E quando você está nesse espaço, o que acontece com a percepção em relação ao primeiro espaço, ao assunto? E agora volta, retorna para o seu espaço inicial. E depois que você passou por toda essa jornada, o que você sabe agora? E que diferença faz para você saber isso agora? E depois que você passou por isso, aquele primeiro tópico, aquele primeiro assunto, teve alguma mudança? Ficou igual? Depois, quando vocês quiserem, com esse mapa, com essa ideia, vocês podem brincar em relação a um espaço e outro. Como assim? O que o segundo espaço sabe sobre o terceiro espaço? Pode fazer essa análise combinatória. E o que o segundo espaço sabe sobre o sexto espaço? E o que você sabe no segundo espaço a respeito do sexto? Porque a gente vai estar mudando a percepção, como o exercício do morro. O fato de eu estar aqui olhando para lá é diferente do fato de eu estar lá olhando para cá. Então, quando a gente faz isso numa sessão, com paciência, né, com calma, dando tempo para a pessoa realmente incorporar esse sentido e fazer, o negócio flui muito. Mas se não tiver espaço para movimentar, por isso que eu falei, dá para a gente mexer isso numa mesa. Dá para a gente fazer isso com... A constelação faz com os bonequinhos. Sabe? Você pode fazer isso com qualquer coisa, porque você vai estar utilizando... O fato de você começar a utilizar aquilo faz com que o seu inconsciente comece a pegar no tranco a respeito daquilo. Pegar no tranco, ó, outra metáfora. Então, eu fico maluco com isso, porque é muito... A gente sente realmente. Então, dá para fazer esse exercício de N formas. Eu passei aqui durante a live vários exercícios que dá para vocês brincarem, dá para vocês testarem, experimentarem, dá para a gente fazer esses exercícios nas segundas-feiras, nas práticas de segunda também, onde a gente pode fazer alguma coisa nesse Boa sentido. Boa ideia. A gente pode pegar um dia na segunda-feira, botar isso em prática, né? Porque é dia de prática, Sim. o pessoal vai gostar. Paulo, na clínica, como você está fazendo com o cliente, é você que vai anotando tudo? Ele vai você vai anotando o que ele fala ou ele mesmo vai fazendo e ele mesmo vai anotando isso? Depende da situação. Assim, na clínica, como eu estou pedindo para a pessoa, tem momentos que eu falo para a pessoa se movimentar, a pessoa está com... Porque assim, eu atendo online, Josué, eu não atendo presencial e tal, tipo... Sou cagão do Covid, eu tenho essas... Enquanto eu não tomar as 1000 vacinas ainda, eu vou continuar no online ainda mesmo. Mas, por exemplo, eu faço esse exercício, a pessoa coloca o celular num canto da sala, eu enxergo, eu já fiz esse exercício com a pessoa segurando o celular, e a pessoa foi andando na casa dela, cada espaço, cada sala da casa dela era um espaço. Legal. Então, a ideia desse exercício é bem fluido mesmo, é bem... Então, como ela estava andando, ou a pessoa estava andando na casa dela ali fazendo aquilo, eu pedi para ela anotar, pegar no papel, anotar, escrever. Porque não sou eu que estou dando nome para o espaço, é a pessoa que está dando nome para aquele espaço. Como é a pessoa que está dando nome para aquele espaço, esse nome que ela está dando tem é todo carregado simbolicamente do ponto de vista dela, um simbólico que eu não faço nem ideia qual que é o simbolismo. A ideia desse exercício, entre outras coisas, ele ajuda muitas pessoas a terem uma clareza maior em relação ao assunto, porque ela vai enxergar aquele assunto de diversos pontos de vista mesmo. A Marcinha tá falando que você só vai dando o roteiro, né? As perguntas são basicamente as mesmas. O que acontece é porque você vai acompanhando e conduzindo, e nesse acompanhar e conduzir, o transe naturalístico vai acontecendo. Então a pessoa está imersa, ela está... Quando a gente passa... É estranho você ver eu tenho lá no meu YouTube, lá eu tenho acho que umas 3 sessões dessa, só de modelagem simbólica.
Quem assiste não entende, quem assiste não percebe, porque a pessoa está vivenciando aquilo ali, quem está de fora não está vivenciando, então quem está de fora não entende. Quem está de fora não. É chato, quem está de fora não é legal, não é que nem uma regressão que você está vendo a pessoa ali fazendo e acontecendo. Não, você está dentro do domínio da pessoa, dentro do mundo simbólico da pessoa. E por estar dentro do mundo simbólico da pessoa, você só vai realmente acompanhando de fora. Você vai apontando. O James Lawley, uma das metáforas dele de facilitador a gente é apontador, a gente está apontando, ó, isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, olha aquilo ali, olha aquilo lá, olha aquele outro. E vendo o que a pessoa, o que acontece com a pessoa, e o gato da Lília fervendo ali, e o que acontece com a pessoa com isso, com essa mudança de percepção. E é isso, gente, assim, tem mais coisas que dá pra gente conversar, dá pra gente falar bastante. É muito bom, muito maravilhoso, mas eu acho que já avançamos bem da hora. Você vai fazer o seu merchan aí, vai falar das suas redes sociais, tudo pra gente. E aí a gente vai marcar uma segunda-feira pra fazer essa prática, o que você acha? Ótimo, excelente. Muito bom, tá bom. Então vai aí, fala nas redes sociais pro pessoal que tá te ouvindo, te vendo. Então, gente, minhas redes sociais, assim, basicamente pesquisar Paulo Chesini, Chesini, no Google, vai aparecer lá, mas no Instagram é @paulo.chesini, no Facebook é Paulo Chesini Hipnoterapeuta, o meu site é paulochesinihipnoterapeuta.com, então, se quiser atendimento, se quiser ver curso, eu ainda não comecei, eu estou pretendendo começar um curso, estou pretendendo começar a dar curso e tal, sobre alguma coisa relacionada à ansiedade, porque é o meu carro-chefe, né, o que eu acabo atendendo mais, coisas nesse sentido, então vou vir com um curso para ansiedade, então meus maiores de atendimento são coisas relacionadas à ansiedade, as pessoas têm às vezes algum bloqueio emocional, tem às vezes algum sentimento, a própria ansiedade em si, os sentimentos físicos, né, eu ajudo a pessoa a não a lidar com a ansiedade em si, mas o que ela gostaria que acontecesse apesar da ansiedade. Se a ansiedade não atrapalhasse ela. E ali eu vou acompanhando ela, ajudando ela a se encontrar, se entender. Basicamente, minhas sessões é uma sessão de autoconhecimento para a pessoa. Esse autoconhecimento empodera, esse autoconhecimento é aquela ideia da PNL que a gente toma as melhores decisões baseado nas opções que eu enxergo, nas opções que eu percebo. Então, é muito disso, é confiar no sistema da pessoa mesmo, é confiar que o sistema da pessoa vai ter a melhor solução para a pessoa, o atendimento humanista, sim, ao extremo. E aí, quem quiser achar você, olha, gente, Paulo Chesini, tá? Para quem está ouvindo, se escreve Chesini, tá? Então, lembre aí disso, quem está ouvindo, né? Porque tem o pessoal do Spotify, é Chesini. E vocês vão achar ele aí, a rede social dele no Instagram, YouTube, né, site, né? E fiquem atentos aí que brevemente ele vai trazer um curso aí pra gente com esse assunto, é muito bom. E em alguma dessas segunda-feira aí nós vamos ter uma prática aqui no Prática da Mente, né? Que ele vai orientar aqui, vamos ver essa experiência que é muito boa. É mais uma opção para ajudar a evoluirmos dentro do nosso atendimento, trazendo a resolução da queixa do nosso cliente, não é mesmo? Mais alguma coisa? Só agradecer o espaço, agradecer a todo mundo que está me ouvindo, todo mundo que está me vendo, agradecer ao Praticadamente por existir e por estar dando essa oportunidade para os terapeutas, para a gente estar aqui se conectando. Muito obrigado mesmo para os gestores, para todo mundo que faz esse projeto ser maravilhoso do jeito que ele é. Gratidão a todos os presentes, e é um projeto construído com a mão de todos aqui, principalmente do pessoal lá do grupo todo, né? Que entra com as ideias. Bom, nós temos uma verdadeira mentoria no nosso grupo do WhatsApp, né? Muito bom. E eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, que participaram, em especial ao Paulo, que nos trouxe mais essa opção aí. E vai ter, fiquem de olho aí, se você está assistindo no YouTube ou no podcast, você vai ver uma outra resenha aí de prática, né? Com o Paulo, né? E eu agradeço a presença de todos que estão também ouvindo aí, de repente, no YouTube, no Spotify. Se você está no YouTube, dê um joinha, compartilhe, traga mais pessoas para o nosso grupo para crescer cada vez mais. E agradeço mais uma vez a todos
E lembre-se de se inscrever também no Instagram, tá bom? Bem, pessoal, tá muito gostoso, mas eu tenho que fechar aqui. Boa noite para todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, Paulo. Obrigada, viu? Foi muito massa. Muito